Olá! Salve, salve, aterrorizados! Vamos para a parte 4 do projeto Lendo com Angel Black com o livro A Batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao crepúsculo do mundo de Edward Spohr e da editora Verus? Mas antes peço a vocês que deixem um like para fortalecer o canal e compartilhe com pessoas que gostam de uma boa história, mas não tem tempo de estar lendo um livro, tá bom? Vamos lá? Os jardins suspensos e o zigurate de prata. O comboio chegou à capital 3 dias depois, a hora exata do sol meridiano. Babel era uma feérica mistura de maravilha e horror. Muitas vezes em Endor, Samira ouvira descrições sobre a famosa metrópole, mas os relatos estavam muito aquém da verdade. Os muros eram de ferro maciço, ligeiramente envergados para fora. No passadiço, guardas com arcos e lanças observavam o movimento, a atenta supervisão de seus comandantes nas guaritas blindadas. A capital, enorme para os padrões ancestrais, tinha um portão duplo de pedra e metal, que não se abria nem para dentro nem para fora, como portas comuns, mas se recolhia para o interior das muralhas quando puxado por vigorosos mamutes. No passado, todos tinham acesso a Babel, porque ela era também um centro comercial importante. Depois, com a ascensão de Nimrod, os babilônicos subjugaram todas as nações parceiras e passaram a roubar suas riquezas em vez de comprá-las. Assim, não havia mais a necessidade nem o interesse de receber forasteiros, só escravos. Na seção externa do muro, cingindo os portões, duas gigantescas estátuas de 40 metros retratavam a imagem de um homem com cabeça de touro, um dos símbolos principais do estado. Samira calculou que o touro fosse Cush, o pai falecido do atual soberano. Parados! Gritou um oficial do alto do muro, à comitiva que se aproximava. Sua voz soava muito baixa, dada a altura do passadiço. Quem são aqueles que se aproximam dos portões de Babel? Sou o capitão Pazuno, anunciou o comandante. Era lógico que eram babilônicos, mas Samira notou um padrão ritualístico, como se sempre se apresentassem assim. Não importava quantas vezes entrassem ou saíssem. Trago ao imortal a nossa cativa, a feiticeira de Endor. O militar, no cimo das muralhas, silenciou, e as suas sentinelas assumiram uma expressão de surpresa. Pois então pode entrar, capitão. Nimrod o espera. Os portões se separaram com um arrastar de correntes, acompanhado do bramir de elefantes peludos, e o grupo penetrou a capital da Babilônia. Um cenário inesperado se escondia no interior das muralhas. Em contraste com a desolação do deserto, a metrópole estava apinhada de gente. Uma multidão que se aglomerava nas ruas.
Naquele tempo, Babel tinha cerca de 100.000 cidadãos e 400.000 escravos. Estes infelizes militares e civis de nações conquistadas caminhavam pelas avenidas, sujos como mendigos, presos a grilhões que os forçavam ao movimento constante. Seguindo em fila indiana, trabalhavam sem parar na construção da torre maldita. Não raro morriam de fome e insolação, e os corpos continuavam atrelados às gargantilhas de ferro por dias, até que um soldado decepasse o defunto, ou fossem devorados pelos próprios colegas esfomeados. Do outro lado da configuração social estavam os cidadãos babilônicos, um povo doutrinado desde a infância para odiar seus diferentes. Caminhavam como deuses pelas avenidas, descansando à sombra dos grandes monumentos e se alimentando de iguarias excêntricas. Vestiam túnica branca, braceletes de bronze e colares de ouro, adornados com pedras azuis. Quase sempre portavam um bastão de cobre com a extremidade superior em forma de gancho, útil para açoitar os escravos, e calçavam sandálias de couro. Perseguindo com o olhar os transeuntes, a atenção da necromante foi naturalmente desviada à prodigiosa Torre de Babel, cuja base ocupava 1/3 da área central da grande metrópole. De perto, era visível o sofrimento dos operários que andavam pela rampa externa e se metia pelos andaimes. É tão alta, como será que fica em pé? A moça não sabia, mas também não era especialista na arte da engenharia. Pelo seu raciocínio matemático, a edificação já devia ter desabado. A altura já superara de longe a largura, e os andares inferiores não seriam fortes o bastante para aguentar os níveis acima. Entre o portão e a torre ficava um altíssimo zigurate de prata, uma pirâmide de degraus com 200 metros de altura, com um trono de ouro no topo. Esse era o Palácio Real, dividido em 6 andares, ou pátios, tão largos que guardavam jardins fabulosos, revestidos de grama e decorados com plantas raras, animais exóticos e árvores frutíferas. A vivacidade da natureza suspensa se fazia possível graças ao lençol de água subterrâneo, um braço submerso do rio Eufrates que atravessava o deserto e brotava na capital. A pirâmide, toda prateada, refletia o brilho do sol, dando a impressão de que tinha luz própria. Com efeito, era difícil mirá-la diretamente, pelo lume que refugia, e assim, durante o dia era possível avistá-la a quilômetros na árida planície. E em suas câmeras suntuosas, com as almofadas de seda e piscinas de ouro, morava o corpo real e os militares da alta patente, cercados por uma legião de escravos domésticos. Na superfície leste do zigurate, uma longa escadaria em linha reta cortava os degraus e levavam ao pináculo.
um terraço quadrado centralizado por um trono belíssimo, onde Nimrod permanecia sentado. Samira podia vê-lo lá em cima, imóvel, impenetrável, defendido por centenas de guardas que montavam formação na escada. Nos edifícios comuns de Babel, que margeavam as vias, moravam a elite. Feitos de pedra marrom, tinham formato piramidal, imitando o palácio. Essas mansões particulares somavam entre 10 e 12 metros de altura, e nelas cada uma das famílias tradicionais conservavam seus copiosos tesouros. Imersa na contemplação da cidade, Samira não percebeu que ela própria era alvo de observação. Cautelosos, os passantes a encaravam com um misto de ódio e aversão. Eram por demais supersticiosos, e a feiticeira supôs que isso teria ajudado na propagação do mito do rei imortal. Pobres ignorantes, desviando o rosto das ruas, a necromante percebeu que estava sendo guiada, ainda atrelada à carroça, pela avenida principal, diretamente à pirâmide de prata na Cidadela Real. Uma segunda muralha circulava o zigurate, e seu portão arqueado levava à escadaria. O comboio parou diante das portas internas, guardadas por soldados fortes e de olhar apurado. O capitão Pazuno desceu do carro, disse alguma coisa às sentinelas e as grades do portão se abriram. Samira foi tirada do cargueiro por 3 homens armados que mantiveram suas mãos algemadas e a empurraram para as escadas. Respirando fundo, a necromante reuniu suas últimas forças para vencer a caminhada, porque sabia que se caísse, seria arrastada. Enquanto subiam, ela reparou na cidade vista de cima, impressionada com a sua magnitude. Passou ao lado dos jardins suspensos sobre pátios laterais e sentiu o cheiro da mata, tão rara naquela região seca. Em certo sítio entre as árvores brotavam fontes de água que se ampliavam em pequenos lagos refrescantes, copiando a vegetação do oásis. A prisioneira estava tão sedenta que pensou no que não daria para se banhar naquelas piscinas. Pisando firme no último degrau, Samira viu o homem que a aguardava no trono. Não era muito diferente de seus oficiais. Já beirando os 50 anos, tinha uma longa barba trançada e os cabelos compridos. Era robusto, mas não muito alto, e projetava uma expressão séria e irritada. A única arma que carregava era um cetro de ouro adornado com rubis, jades e diamantes, e decorado com uma cabeça de touro na ponta, esculpida em quartzo azul. Suas vestimentas eram também fabulosas. Trajava uma capa de pele de carneiro, borrifada com gotículas de ouro. No peito, carregava um colete de cobre, incrustado de pérolas, sobre uma túnica de algodão tingida de azul. Protegido por 2 guardas musculosos,
e mantinha a seu lado um enorme tigre de estimação, muito maior do que os tigres normais. Era um dos grandes dentes de sabre, uma raça perdida de felinos, preservada até ali em cativeiro. Samira foi jogada aos pés de Nimrod, que a fitou impiedoso. A um gesto do rei, os homens tiraram-lhe as algemas e a mordaça. Aliviada, ela se ergueu com dificuldade, e os soldados se afastaram em um ato temeroso instintivo. Mas a feiticeira de Endor estava fraca demais para reagir. Sentia-se arrasada, exausta e faminta. Os lábios secos se quebravam, a pele ardiam pela viagem ao sol e a cabeça latejava. Esta mulher está imprestável, reclamou o imortal, ao reconhecer o estado deplorável de sua cativa. Levem-na para o palácio, ordenou aos guardas, e tragam-na para mim quando estiverem em condições de me servir. A mulher nada disse, mas abençoou a sua sorte. Tudo o que precisava era de descanso e de uma boa refeição, com a qual pudesse reaver suas forças. Mas o melhor de tudo, ela reparou, era o fato de o rei não ser feiticeiro. Os magos se identificam com uma simples troca de olhares. Ignorante nas artes mágicas, o soberano precisaria das habilidades da moça, e isso garantiria sua vida, ou pelo menos assim ela imaginava. Arrastada pelas sentinelas, Samira entregou-se ao cansaço e deixou-se desfalecer. Estava segura de que Babel não seria seu túmulo. No mundo sem cor. Samira acordou, imersa em uma piscina de água quente no interior de um aposento fantástico. Não teve dúvidas que estava no Palácio Real, quando percebeu o chão de mosaicos e as colunas de mármore rosado que sustentavam o teto do quarto. Uma janela em arco dava vista ao exterior, trazendo o vento frio da noite, peculiar ao deserto. Perto das pilastras, uma dezena de piras de óleo iluminavam o recinto, e um umbral na parede sul indicava a saída bloqueada só por uma cortina de couro. Sozinha, sem ninguém a vigiá-la, a feiticeira deu-se conta que estava nua na água. Suas velhas roupas não estavam mais lá, mas uma túnica vermelha jazia sobre uma cadeira de prata à frente de uma mesa farta de alimentos. Recordou-se então que já não comia havia horas e deixou o banho agradável para satisfazer suas necessidades mais básicas. Sem nenhum pudor, correu à mesa redonda e devorou toda a refeição, um banquete com pães, uvas, mel e avelãs. Bebeu a água direto da jarra, sem parar para derramá-la numa taça dourada. Foi só quando a fome amansou que trajou a veste rubra bordada com a tradicional cabeça de touro e conseguiu raciocinar calmamente. Divisou então um par de sandálias no piso e as calçou. Agora estava protegida do frio e um tanto mais relaxada. Achegou-se ao parapeito e confirmou que estava cativa na pirâmide de prata. Da janela, avistou os jardins suspensos nos pátios laterais, logo abaixo, concluindo que aquele era o terceiro dos 6 andares que completavam o zigurate. Esticando ainda mais o pescoço, viu parte do 2º andar abaixo, 2 vezes mais largo do que a área do 3º nível.
Seu jardim tinha vegetação menos densa, com plantas coloridas dividindo o espaço com altas palmeiras reais. De súbito, a necromante escutou um barulho, olhou para trás e viu uma menina que adentrava o quarto, atravessando a cortina marrom que delimitava o umbral. Tinha 10 ou 12 anos e usava uma túnica sóbria e alinhada, de algodão cru, com cortes bem feitos. A pele era escura, mas os traços finos e os cabelos lisos e negros. A julgar pela excentricidade daquele palácio, só podia ser uma escrava. Carregando um jarro de cristal azulado, a pequena seguiu até a mesa e pousou sobre ela o recipiente. Vinho, interviu a mulher pelo cheiro da uva. Os prisioneiros devem fazer fila nos portões de Babel, pensou irônica, estranhando o melindre no tratamento. Meu nome é Adinari, apresentou-se a garota, colando os olhos no chão. Guardava uma face serena e conformada, como as das marionetes. O grão-servo me selecionou para atendê-la. Samira não gostou da mordomia ao reconhecer a condição da criança. Nunca possuíra um escravo, e aquele luxo não combinava com seu estilo de vida, nem com o seu caráter idôneo. Pensou em dizer alguma coisa, mas as palavras sumiram. A menina deixou o aposento e desapareceu no corredor. A feiticeira de Endor preferiu esperar. Agora que tinha voltado à razão, Samira estava pronta para sentar e ponderar sobre a situação. A fuga estava a princípio fora de questão. Não achava que Nimrod fosse tolo, a ponto de deixá-la desguarnecida, apesar das janelas sem grades e da porta fechada só por cortinas. Se fosse pega, poderia estragar tudo e enterrar para sempre seus sonhos de liberdade. A magia também não teria utilidade por enquanto, a não ser que saísse voando por cima dos muros. E a necromante não conhecia nenhum encanto do tipo. Mas Samira era prisioneira na realidade material. Talvez não fosse na dimensão irreal. Desde pequena aprendera a projetar seu espírito, levando a alma a viajar pelo plano astral. O plano astral é a camada mais rasa do mundo espiritual, a que primeiro se conecta ao plano físico. Não é nada mais do que um espelho descolorado da terra dos homens, por onde vagueiam fantasmas, espectros de pessoas mortas que ainda permanecem presos em suas pendências vitais. Um espírito vivo, quando projetado, pode deslizar pelo ar, atravessar paredes e levitar a atmosfera da Terra. A alma permanece ligada ao corpo por um fio místico de prata, tal qual um cordão umbilical. Acessando a dimensão irreal, a feiticeira esperava espionar o palácio, obter informações sobre o rei e sua corte e procurar a saída mais fácil do zigurate para o caso de uma evasão desesperada. Obstinada, Samira recostou-se em um divã de madeira que completava o conjunto do mobiliário e a expandiu a mente. Juntou algumas almofadas de seda e iniciou a concentração, esquecendo a existência do universo palpável. Seus olhos piscaram com velocidade e logo a audição apagou.
Pouco depois, o breu da consciência deu lugar a uma imagem disforme e, gradualmente, ela sentiu como se estivesse emergindo de um lago. Cruzava, assim, o tecido da realidade, ou a fronteira espiritual, como era comumente chamado pelos magos no Ocidente. Em instantes, não ouvia mais nada, somente o silêncio dos mortos. Então descobriu-se flutuando pelo meio do dormitório, mas seu corpo material permanecia bem fixo. E ela agora podia vê-lo no plano físico, relaxado sobre o divã. Distinguiu novamente o recinto, mas ele não era exatamente real, só um reflexo, um cenário sem cor, em tons plúmbeos e azulados. Os objetos reluziam com uma fraca aura brilhante, denunciando que eram intocáveis na dimensão dos espectros. Não podiam ser agarrados ou movimentados, apenas ultrapassados. Esquadrinhando a câmara, a necromante não encontrou nenhum fantasma, o que a intrigou. Uma cidade como Babel, cheia de escravos em sofrimento, deveria possuir uma legião de avejões obcecados por vingar a própria alma. Centenas de trabalhadores deviam ter morrido durante a construção do palácio. E quando os homens perecem em agonia, geralmente se convertem em espíritos errantes, angustiados e empenhados em sua desforra, às vezes pela eternidade. Nada, nenhum brado, lamento ou arrastar de correntes. Flutuando pela sala como um polvo deslizante no fundo do mar, ela notou a presença de um espírito que atravessava as pedras do chão. Era a alma de uma menina morena e estava ligada aos níveis abaixo pelo cordão místico de prata, comprovando que estava viva também, mas projetada ao astral. É a pequena escrava, raciocinou a feiticeira, reconhecendo a garota que havia pouco trouxera a seu quarto o jarro de vinho. Fora ao além, falar com os mortos e só encontrara a sua serva mais acessível. No rosto a criança inibira toda a expressão reprimida. Ali, no mundo espiritual, parecia muito mais solta e festiva. Não era de admirar. No plano imaterial, ela certamente encontrava toda a liberdade que lhe fora negada, mas com quem aprendera a técnica da projeção. Eu sou a Dinari, começou a menina, ainda um pouco contida. Lembra-se de mim? Eu sou Samira, apresentou-se meio confusa. Seria aquela alguma artimanha do rei? Como a menina podia saber que a necromante viajaria ao astral? A feiticeira de Endor. Todo mundo aqui em Babel conhece você, ou já ouviu alguma história a seu respeito. Eu fiquei muito contente quando o grão-servo me escolheu para servi-la. Eu gosto muito de mágica, disse, com uma linguagem um tanto simplista. Notei, retrucou a mulher em tom amigável. Se a garota estava projetada, certamente aprendera isso com alguém, com um mínimo de conhecimento do oculto. Não fique preocupada, acrescentou a Dinari, como que entendendo o receio da prisioneira. Eu não vou contar nada a ninguém. Os buscadores me matariam se soubesse que às vezes visito o mundo sem cor. O mundo sem cor?
Samira simpatizou com o nome. Buscadores? Quem são os buscadores? Interessou-se a feiticeira. Tinha que coletar todas as informações que pudesse, e essa era a oportunidade. São os conselheiros do imortal. Eles não gostam dos escravos, nem dos forasteiros. Vivem mandando a gente fazer um monte de coisa errada. O semblante de Samira encrespou-se pela injustiça. Porém, a Dinari a reconfortou. Mas não tem problema, eles nunca me descobrem. Acham que estou dormindo junto com os outros domésticos. E com quem aprendeu a visitar o mundo sem cor? A minha mãe era uma feiticeira ou uma bruxa. A menina perdeu-se nas nomenclaturas. Ela fazia mágicas. E como sabia que me encontraria aqui, Samira fez acompanhar um sorriso para não assustar a garota com a sua tempestade de dúvidas. A verdade, porém, era que estava desesperada por uma pista que a tirasse dali. É a primeira coisa que fazem os necromantes, não é? Vasculhar a terra dos mortos. Foi o que disse a minha mãe, e ela me contou também que muitos necromantes são maus, mas nem todos. Nossa arte lida com a natureza da morte, que é uma força muito poderosa e inescapável. Com tanto poder nas mãos, alguns realmente são corrompidos pela maldade, que é o caminho mais fácil à ascensão. Mas isso não acontece só com os feiticeiros, também com os guerreiros e os monarcas. É uma fraqueza dos homens e também das mulheres, inquiriu a menina imediatamente. A narração, seus olhos se arregalaram. Era fascinada pelos assuntos fantásticos, como são todos infantes. Eu quis dizer isso. Samira sorriu, complacente. Por um instante, gostaria de ser criança de novo. Insuperável é a alegria da infância, quando tudo é novo e magnífico. Mas a desrespeito da deleitável conversa, era importante saber sobre o zigurate. Você já viajou por todo o Palácio Adinari? Por toda a cidade. Ela se gabou, com vaidade tipicamente infantil. Eu ia muito à Câmara do Tesouro, mas parei. Não conseguia tocar em nada mesmo. E o rei? Fica sempre lá em cima, sentado no trono. Nunca sai do pináculo nem para comer ou dormir. Mas superstições, pensou Samira incrédula. Mas depois ponderou. Teria se enganado sobre a ignorância mágica de Nimrod. Afinal, quem era ela para desprezar as superstições? Era uma feiticeira e vivia da matéria inexplicável. Como um homem pode não se alimentar, nem descansar e ainda por cima ser imortal? Ele é um bruxo ou um mago? Não, replicou a pequena convicta. A força da deusa o protege. A deusa que vive nos subterrâneos desse palácio. Deusa? O que é essa deusa? Um espírito? Um ídolo? Um totem? Não sei, admitiu a Dinari, desagradada por não ter as respostas. Eu já desci as masmorras, flutuando pelo mundo sem cor, trespassando as paredes e nada encontrei. É como se ela não tivesse alma como nós, mas ela existe. Os escravos que trabalham nos andares submersos disseram que já contemplaram uma deusa viva.
Indagou a feiticeira, mas para si. Ela sabia que as entidades etéreas veneradas fora de Canaã nada mais eram do que espíritos muito poderosos, mas não tinham a capacidade de se materializar e passar ao mundo material. Então, como a tal deusa podia estar confinada em um calabouço no plano físico? Tal história era absurda. E quanto aos espíritos da gente comum, as almas dos mortos, não vi nenhum espectro pela pirâmide. A Dinari sorriu satisfeita por ter a explicação na ponta da língua. O zigurate era cheio deles, desses fantasmas, mas agora eles foram embora. Eles não gostavam muito de conversar. Eram apáticos, cansados e só grunhiam pelos corredores. E aí, uma noite, uma luz levou todos num só furacão. O ritual da purificação. Estava tudo muito claro agora. Cush, o pai de Nimrod que construíra o palácio, fora submetido ao ritual da purificação pelos sacerdotes nômades da tribo inimiga. Pela cerimônia, qualquer espírito pode ser condenado e são libertas as almas daqueles que morreram em sofrimento sob suas ordens. O ódio dos antigos espectros da pirâmide estavam direcionados a Cush. Quando ele foi levado ao sacrifício, os fantasmas do zigurate se viram livres para seguir ao paraíso. O ritual da purificação é de fato uma prática bastante sinistra, embora eficiente. A pessoa ainda viva é envolta por tecidos marcados com fórmulas mágicas. Depois é presa à fogueira. Enquanto a carne é incinerada, os clérigos verbalizam cânticos místicos e toda a carga negativa acumulada pela vítima é revertida para sua alma, que é amaldiçoada. Não raro, o inferno é o destino dos pecadores, mas alguns acabam por vagar para o limbo, onde permanecem indefinidamente. Eu ficava longe deles, continuou a Dinari. Tinha medo que cortassem meu cordão de prata e separassem para sempre minha alma do corpo, mas eles nada faziam. A vingança. Samira conhecia bem a natureza dos fantasmas. Você sabe por que Nimrod me capturou? Indagou a feiticeira, mas agora à vontade na presença da serviçal. Não faço ideia. Ele pode estar querendo ajuda de uma necromante contra os sacerdotes tribais. Não há necromantes aqui em Babel. Não pretendo trabalhar para Nimrod. Não diga isso, assustou-se a Dinari, gesticulando para que falasse mais baixo. O rei mata a todos que a ele se opõem. Se ele tentar, usarei nele minha magia, rebateu Samira, intencionalmente dramática para impressionar a pequena. Mas a frase não surtiu efeito. A bênção da deusa Ishtar o afasta das maldições. É a mesma força que impede que seja ferido ou morto. Nenhum feitiço tem resultado sobre o imortal. E vulnerável, imortal e resistente à bruxaria. Devia haver uma brecha nas defesas do rei. Não podia ser de todo invencível. Então talvez seja preciso mais do que mágica para me tirar do cativeiro, comentou a mulher. Sua mente era agora um mar de questões muito maior que a poça de dúvidas que pretendia esclarecer antes de se projetar ao astral. Por mais meia hora,
Adinari e Samira ficaram ali, nas sombras do mundo, conversando sobre muitos assuntos, a maioria sem grande importância. Então, as duas concordaram que deviam retornar ao corpo físico. A projeção astral é um processo cansativo e a necromante precisava de um tempo sozinha para descansar e digerir o conteúdo das revelações. A menina, por sua vez, contou ainda um pouco sobre sua vida pessoal. Disse que pertencia a uma tribo chamada Filhos de Sem, uma comunidade que fora aniquilada pelos babilônicos. Os sobreviventes, como ela, foram feitos escravos e trazidos para a Mesopotâmia. A mãe de Adinari era uma feiticeira tribal sem conhecimento da alta magia, mas instruída nas cerimônias de sua aldeia. Já no mundo material, Samira avistou pela janela a lua alta no céu e calculou que já estava perto da meia-noite. 7 das 10 piras de óleo já tinham se apagado, deixando o quarto em uma penumbra aprazível. Esticando o corpo pelas almofadas do suntuoso divã, a moça tentou pregar os olhos, pelo menos até o despertar da aurora no leste. Um rei indestrutível, uma torre que sobe aos céus, uma deusa encarcerada no calabouço. Samira não conseguiu dormir. Revelação no miolo do pão. O sol nasceu e a grande cidade acordou para alguns. Para outros, ela nunca dormia. O ruído das correntes agora dividia as ruas com o passeio dos cidadãos no desenfreado consumo. De pé à janela, Samira observava do zigurate o movimento nas vias centrais. Tinha estado superativa por toda a madrugada, caminhando pelo quarto de lá para cá sem adormecer um instante sequer. Um rei indestrutível, uma torre que sobe aos céus, uma deusa encarcerada num calabouço. Lá pelas 8 horas, a temperatura esquentou, obedecendo ao ciclo comum do deserto, para se tornar realmente cáusticas às 9. Na praça central da metrópole, visível dos jardins do palácio, um obelisco tinha a função de ponteiro, projetando sua sombra na esplanada e indicando assim as horas do dia, como um gigantesco relógio de sol. Voltando ao interior do aposento, a feiticeira reparou que a água que caía da fonte e inundava a piscina mudou de quente para fria, refrescando o ambiente antes gelado, mas agora escaldante. Cansada pelas longas horas de espera, a necromante banhou-se de novo, desta vez na piscina refrescante, avivando o corpo e clareando a mente. Às 10 horas, Adinari entrou pela sala, acompanhada por 2 escravos adultos que carregavam bandejas de metal prateado. Traziam o de jejum, pão, queijo, leite, água potável, tâmaras, ovos e um tipo de chá de ervas. A menina nada disse, temente aos buscadores, mas as duas trocaram olhares de convivência. Não podiam de jeito nenhum demonstrar empatia ou sugerir cumplicidade, mesmo longe da presença dos guardas. A pequena ajeitou os talheres na mesa e os alinhou de um jeito irrelevante aos estrangeiros. A maioria dos aldeões ou camponeses nunca usava colheres ou garfos nas refeições. É feito de trigo da Média.
"A melhor que há nesse mundo", disse a garota, referindo-se à massa do pão. "Seria bom que comesse tudo", sugeriu e deixou o quarto com seus assistentes. Quando a Dinari e os escravos saíram, Samira sentou-se à mesa, provou a doçura do leite, comeu um dos ovos cozidos e, sempre vigilante, separou com uma faca a casca do pão, revelando o miolo. Um pergaminho. No interior do pão estava escondido um pergaminho enrolado, cujos detalhes, a princípio, a feiticeira não conseguiu decifrar. Então, ao ter certeza que ninguém mais olhava, esticou o rolo por baixo da mesa e visualizou o conteúdo. Um mapa, uma planta das profundas masmorras do Palácio Real, com uma dezena de saídas secretas. Como teria a pequena Adinari obtido um documento tão sigiloso? Quem teria desenhado o projeto? Para onde corriam aquelas rotas de fuga? Então, por um momento, Samira sorriu com ironia. Teria sido melhor se tivesse sido jogada em uma cela escura, de onde mais provavelmente teria condições de escapar. Memorizando todo o mapa, ela o escondeu dentro de uma das almofadas de seda. Costumava gravar imagens estáticas e raramente as esquecia. O que precisava agora era ser lacrada nos calabouços. Mas como convencer os soldados a levá-la até o subterrâneo sem levantar mais suspeitas? Bebeu um gole de água, tomou um copo de leite e engoliu 2 tâmaras. Ao término do desjejum, rasgou uma tira da própria roupa e a usou para prender a faca de pão debaixo da manga da túnica. Armada e provida de um bom plano de escape, a necromante estava pronta para ficar frente a frente com o rei de Babel. Bom, meus amores, vou parar a leitura de hoje por aqui e continuaremos no próximo vídeo com o tópico O Rei Imortal. Beijos, meus amores. Até a próxima. Fui!